A gente já vai, enquanto esse programa estiver sendo feito, crianças estarão sendo estupradas. Essa é a realidade, sabe? Os dados são os dados de uma guerra. A gente precisaria começar a falar sobre o caráter pedófilo da cultura heterossexual masculina. A gente não é sobre o Cuca. Eu escrevi esse texto. Não é sobre o Cuca. Não é sobre o Cuca, não é sobre linchar o Cuca, não é sobre apedrejar o Cuca. É sobre falar dessa sociedade em que crianças, meninas e também meninos não vivem em paz. Há uma quantidade grande de meninos, crianças, homens estupradas também, né? Abusadas sexualmente. É sobre falar dessa sociedade. Enquanto a gente achar que a gente está falando do Cuca, a gente não vai sair do lugar. E a gente precisa também colocar assim, um chapéu nessa história. Uma criança de 13 anos foi estuprada enquanto o treinador do Corinthians estava no mesmo ambiente. Esse é o melhor cenário possível, né? Esse é o melhor cenário possível e é um cenário de horror. Não se relativiza isso. A criança não reconheceu o Cuca, mas o Cuca disse que estava no mesmo ambiente. Acabou, né? A criança não tinha marcas de violência, mas uma criança abusada sexualmente por 4 homens não tem marcas de violência. A criança morre temporariamente para poder sobreviver depois. Como estará essa menina, mulher, hoje? Ela superou? Não é sobre se o Cuca superou. O Cuca claramente não superou, ele não consegue se arrepender, ele não consegue pedir desculpas. Ele fala desse caso como quem fala: gente, não fui eu que derrubei a barraca de tomate na feira. Eu estava passando, eu vi a barraca cair, era uma feira em L. Eu não vi o que aconteceu. Não, ele dá essa importância ao caso. E aí ele ofende de novo todas nós. É uma reofensa, é uma humilhação ele tratar o caso assim. Então, é disso que se trata. Não é sobre, Cuca, você está fora, vamos te apedrejar até as vísceras. Não se trata disso. Ele já foi julgado e condenado. Houve um processo, houve uma investigação, houve testemunhas, houve depoimentos, houve um juiz que analisou tudo e falou culpado. Culpado por envolvimento no estupro de uma criança de 13 anos. A partir disso, como se relativiza o caso? Ah, mas vamos condenar ele para sempre? Não, desde que ele venha a público e assuma o horror dessa história. Ele não precisa dar detalhes, ele não precisa dizer o que ele fez, ele não precisa dizer o que ele não fez, ele não precisa fazer nada disso. Ele precisa entender o horror que é a violência sexual na nossa sociedade. Ele ainda não fez isso, gente. Então, essa história ela está errada do começo ao fim. O Corinthians contratou esse treinador. As torcedoras do Corinthians estão corretamente humilhadas, ofendidas. E elas, me parece que elas não vão calar. Elas continuarão falando. Então, essa história precisa ser encarada assim. Não é sobre o Cuca. Não é sobre o Cuca. É sobre as nossas vidas. As vidas da sua irmã, que está ouvindo a gente aqui, da sua filha, da sua neta, da sua mulher. É sobre isso essa história. Isso precisa ficar muito claro, não ficou ainda. E também tem outra coisa, Domi, Rosa, que me parece muito nítida agora. O estupro, a violência sexual, colocada desse jeito aí, como ela está na nossa sociedade, para os homens, muitos homens, ela é uma farra. Para as mulheres, ela é a morte. Então a gente não está falando do mesmo assunto. É por isso que muitos homens vão para a rede e dizem mimimi. Já passou. Deixa isso para lá. Porque muitos já fizeram coisa parecida, ou igual, ou pior, se é que é a pior. Né? Então, não se trata do mesmo assunto. A gente está falando de 2 assuntos diferentes. Nós, mulheres, estamos falando de morte. Homens estão falando de farra. Então, é preciso que a gente encare essa situação. Então, ainda não tem muita distinção. É isso que ele deveria fazer. Não fez. É por isso que ele está ofendendo a gente. Então, só para resumir, não se trata de culpar o Cuca, mandar prender o Cuca, apedrejar o Cuca. Não é sobre o Cuca. É sobre uma sociedade doente, que é capaz de relativizar o estupro de uma criança de 13 anos em nome de um título. Outra coisa muito importante: homens brancos e poderosos raramente são culpados por esse crime. Não se relativizou assim o caso do Robinho. E é a mesma coisa. Perfeito.